Oi, pessoal. Eu sou o professor Júnior aqui do Instituto Federal Catarinense e a gente está aqui numa série de aulas sobre a pesquisa tecnológica e como ela pode nos ajudar, então, a construção dos nossos artigos, nossos TCCs. E na aula passada a gente já falou sobre uma série de questões relacionadas ao conceito de pesquisa tecnológica e de metodologia também da pesquisa tecnológica, como ela pode nos ajudar e tal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o TCC em si e como eu posso utilizar a pesquisa tecnológica para a criação de TCCs. Acompanhe comigo aqui na tela, vamos lá. Então, o TCC e a pesquisa tecnológica. Nós temos algumas questões importantes relacionadas à pesquisa tecnológica e eu queria começar falando sobre o conceito de anteprojeto e o conceito de artigo. No Instituto Federal Catarinense, nós estamos utilizando nos cursos de TI, né, de Tecnologia da Informação e Comunicação, enfim, nós estamos utilizando o conceito de anteprojeto e o conceito de artigo. Até no caso do ensino médio, ou nas fases anteriores do curso superior, nós utilizamos, até no caso do ensino médio, até o segundo ano, o conceito de anteprojeto. O que é um anteprojeto? O anteprojeto é a etapa inicial da pesquisa. Ele se parece muito com, pela definição que nós temos, ele se parece muito com o próprio artigo final. Só que ele tem algumas exceções extras que a gente vai falar ao longo do processo de orientação. E o próprio artigo em si, que é aquela versão final que vai ser entregue no final do processo. Então vamos lá falar um pouquinho sobre os conceitos que envolvem essa prática do TCC com a pesquisa tecnológica. Eu queria iniciar dizendo que eu escrevi, em parceria com o professor Victor, um guia para auxiliar todos os nossos alunos na criação de artigos utilizando a pesquisa tecnológica como artefato, como insumo de conhecimento para isso. Então, é esse guia que está aqui na tela, o guia para a escrita de artigos científicos, uma perspectiva da pesquisa tecnológica, e que a gente dá todas essas dicas. É um e-book de 20 páginas, talvez um pouquinho mais, é bem pequenininho, bem curtinho, e que ele tem o objetivo de apresentar esses conceitos e garantir que vocês tenham toda a informação necessária para desenvolver, então, esses artigos. Então, eu recomendo fortemente que vocês tenham acesso a esse documento e que vocês possam, então, consultar esse documento na hora de criar cada uma das seções do nosso artigo, quer seja do anteprojeto ou mesmo do artigo final, porque, como eu já falei antes, basicamente eles se equiparam. Só algumas seções que a gente vai falar ao longo do nosso processo aqui. Vamos lá. O que nós temos que ter num artigo? Quais são as seções do artigo? Um artigo ele começa pelo título, obviamente. Depois nós vamos ter a autoria, título e autoria. Depois nós teremos, então, o resumo e o abstract. Nós vamos ter a introdução, referencial teórico, aspectos metodológicos, resultados de discussão, considerações finais e as nossas referências. Vamos tentar falar um pouquinho sobre cada uma dessas seções e o que nós temos que abordar em cada uma delas. Inicialmente sobre o título, algo importante que a gente não dá muita atenção, mas o título ele é uma seção importante do nosso trabalho e ele deve ser capaz de resumir todo o artigo em apenas uma frase curta, objetiva, em poucas palavras. Então, o nosso leitor ele deve compreender exatamente o que foi feito somente pela leitura do título, mas eu não posso utilizar muitas palavras para isso também, né? Ele deve ser muito objetivo, fazendo com que o leitor tenha acesso a um breve resumo do que é o nosso artigo, simplesmente lendo as palavras que nós escolhemos para título. E eu preciso ter também algum cuidado com a indexação. O que é a indexação? Todo artigo ele é escrito para ser compartilhado com alguém, ou publicado em uma revista científica, ou encaminhado para algum evento, congresso, etc. Mas, quando eu tenho um título que representa bem esse estudo, que as palavras foram bem escolhidas, a indexação, a localização, a busca por esse artigo vai ser muito mais fácil e certamente ele vai ser muito mais citado, porque os pesquisadores que também estejam estudando áreas afins vão poder localizá-lo muito rapidamente, muito facilmente. Então, um título ele tem que ser objetivo, ele tem que representar todo o estudo que foi feito, ele tem que ser claro, ele tem que ser resumido, objetivo, ele tem que ser muito perfeito nesse sentido, e ao mesmo tempo ter esse cuidado com a indexação, porque essas palavras vão ser utilizadas nos mecanismos de busca para a localização desse estudo. Tá? Então, a escolha do título é algo importante. A autoria, né, é algo importante também que muitas vezes a gente não sabe muito bem como proceder na questão de autoria. Quem vem primeiro? E aí depende muito de cada instituição, de cada regra. Então, é preciso que no momento da autoria a gente possa avaliar as contribuições de cada autor, né, quem fez mais pelo estudo, quem trabalhou mais, e uma maneira muito aceita, eu gosto muito dela, é não utilizar a ordem alfabética, é colocar no estudo em ordem de contribuição, verificar quem contribuiu mais para o estudo e essa pessoa é o primeiro nome. E assim por diante. Então, utilizar a sequência de contribuição, da maior contribuição para a menor contribuição. Não há demérito nenhum na pesquisa
é saber que um pesquisador trabalhou menos por aquele artigo. Isso, inclusive, é bastante natural, porque cada um contribui de acordo com as suas possibilidades de conhecimento. Mas o primeiro nome é aquele que mais contribuição ofertou para aquele estudo. Então, é uma dica. Eu gosto muito desse sistema porque garante o mérito daquele que, de fato, contribuiu efetivamente para a construção daquele estudo, daquele artigo. Vamos lá. E o resumo e o abstract. O resumo, ele deve começar pela motivação para a realização do trabalho e o seu contexto. Nós temos muitas dúvidas, né? O que eu escrevo no resumo? O resumo, eu vou iniciar pela motivação. Vamos criar um exemplo hipotético aqui. Eu estou desenvolvendo um software para gestão de bibliotecas. Então, por que eu quero fazer um software para gestão de bibliotecas? Então, é isso, essa é a motivação que eu estou me referindo aqui. Então, o resumo deve abrir com uma frase falando sobre a história das bibliotecas, a importância das bibliotecas e depois a dificuldade que uma biblioteca tem para gerir os seus processos internos sem a utilização da tecnologia. Então, esse controle manual de livros, de empréstimos de livros, ele é inviável, então ele é dificultoso, ele pode ser facilmente atendido por uma solução de software. Então, eu inicio o resumo falando sobre a motivação para a realização do trabalho e o seu contexto. Fala um pouquinho sobre as bibliotecas, a importância das bibliotecas e o problema que vai ser resolvido através do software que está sendo proposto. Logo assim, em seguida, no resumo, eu vou fazer mais uma frase falando sobre o método que eu empreguei e o tipo de pesquisa. Então, eu vou dizer lá que para resolver aquele problema apresentado, eu vou utilizar uma pesquisa tecnológica e essa pesquisa tecnológica ela é amparada pela Design Science Research Methodology, ou então por uma metodologia que eu criei, composta de tantos passos, passo tal, passo tal, passo tal, e assim por diante. Tá? Ainda no resumo, na versão final do artigo, eu devo colocar também os resultados que eu já encontrei. No anteprojeto, obviamente, nós não temos resultados, então a gente não vai falar disso, mas na versão final eu sigo falando sobre os resultados que eu encontrei e as minhas considerações finais, eventualmente, que eu possa ter já no meu artigo. No anteprojeto, eu consigo também já colocar as considerações parciais, mas enfim, uma situação parcial, aquilo que eu encontrei até aquele momento, como que a pesquisa está se desenvolvendo até aquele momento, a gente consegue já colocar no resumo. Porque mesmo no anteprojeto, mesmo na fase inicial da pesquisa, nós temos condições de posicionar o nosso leitor a respeito do que foi feito até ali e de que conclusão nós já chegamos até aquele momento e aquilo que a gente pretende seguir, né? O que mais a gente pretende fazer. Vamos lá. E a introdução. A introdução é uma seção muito importante do nosso artigo em que a gente vai apresentar o nosso estudo para o leitor. Apresentar com um certo grau de detalhamento agora, né? Então, na introdução, eu começo ampliando a motivação e o contexto. É na introdução que eu vou trabalhar alguns parágrafos a mais, falando sobre... E aí, vamos voltar ao nosso exemplo das bibliotecas aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre todo o histórico das bibliotecas. Eu vou falar sobre o contexto em que elas se inserem, a importância das bibliotecas, todos os problemas que a falta da ferramenta tecnológica causa nas bibliotecas, o ganho que uma biblioteca teria se ela tivesse uma ferramenta para gestão dos seus processos. Então, eu vou aprofundar esse contexto, convencendo o leitor de que o meu software é relevante para aquele contexto. Depois, eu vou falar de forma resumida sobre a pesquisa e sobre o método. Então, eu vou falar lá que eu estou utilizando uma pesquisa tecnológica, que eu utilizei a metodologia Design Science, que é composta de tantos passos, citar rapidamente os passos, tá? Coisa de um parágrafo, 2, citar rapidamente os passos. Na versão final do artigo, eu já vou falar sobre os resultados que eu encontrei, um parágrafo apresentando os resultados que eu encontrei, as contribuições desse resultado, enfim. Porque, na verdade, o que é o resultado de uma pesquisa tecnológica? É o artefato em si, é o software que eu já desenvolvi. Então, falar dos resultados encontrados é apresentar o software que foi criado. Fazer um parágrafo dizendo, para isso foi desenvolvido um software, cara, que faz tal coisa, e apresentar rapidamente o software que foi criado, né? E depois mais um parágrafo falando sobre as contribuições desse software. O que ele faz para resolver aquele problema lá atrás que foi especificado. E, por fim, apresentar a organização do artigo. Eu acho que esse é um parágrafo bem importante, que é o último parágrafo da introdução, em que eu vou falar como que está organizado o meu artigo. O presente estudo está organizado em 5 sessões. Na sessão 1, apresento-se as considerações iniciais, a título de introdução. Na sessão 2, são apresentadas as referências utilizadas no trabalho. E assim a gente vai apresentando as sessões do nosso artigo e com isso a gente encerra a nossa introdução. Vamos lá. Dicas, ainda algumas dicas para a nossa introdução. Acho que é uma coisa bem importante de incluir a introdução, aí o pesquisador pode definir onde ele achar melhor, mas falar do local, da empresa ou da instituição para a qual se está propondo a solução. Então, eu vou fazer uma biblioteca para uma escola pública municipal do meu bairro. Fala um pouquinho, faz um parágrafo falando sobre a escola,
como que ela se organiza, que cursos que ela oferece, quantos alunos ela atende, a história da escola, para que o leitor possa entender a importância daquele trabalho, né? Depois, apresentar também uma justificativa. Por que é importante resolver esse problema? Como eu disse, naquela fase de contexto, é legal apresentar em um parágrafo por que realmente é importante que alguém pare o que está fazendo e desenvolva um software para uma biblioteca, por exemplo, né? Convencendo o leitor de que é importante que aquele trabalho seja desenvolvido. Por fim, apresentar os objetivos gerais e específicos. Isso é importante. Dentro da introdução, nós temos que fazer um parágrafo dizendo, diante desse contexto, o objetivo geral deste estudo é, e ali apresentar o objetivo geral do estudo que a gente está fazendo. E se houver a especificação de objetivos específicos, esse mesmo parágrafo eu também posso identificar, posso especificar os objetivos específicos da minha solução. Então, essas são as nossas dicas para a criação de uma boa introdução. E no referencial teórico? O referencial teórico é importante que a gente tenha clareza de que nós não vamos conseguir abraçar o mundo na sessão de referencial teórico. Nós estamos falando de um artigo tem muitas limitações de espaço. Então, eu recomendo iniciar sempre apresentando tudo sobre o contexto. Então, aprofunda. Agora é hora de aprofundar uma pesquisa sobre bibliotecas, sobre o histórico das bibliotecas, o papel das bibliotecas na humanidade, como que as bibliotecas contribuem com o ensino, e ir se aproximando, né, nesse histórico, desde a referência mais antiga que se tem até a situação mais moderna, mais atual, da utilização das bibliotecas na atualidade, já não é mais só livro, por exemplo, que a gente já tem outros meios que são administrados por uma biblioteca, ferramentas digitais, etc. Então, aprofunda o contexto, demonstra esse contexto claramente. Aqui também dá para falar um pouquinho sobre a empresa ou a instituição para onde a gente está entregando esse trabalho. Ali é interessante poder aprofundar também o histórico dessa empresa, dessa organização, no caso da nossa biblioteca aqui, da escola em si. Depois falar sobre trabalhos relacionados às tecnologias. Depois que eu apresentei o meu contexto e a organização para onde o meu software, o meu trabalho está sendo direcionado, eu vou fazer uma subseção falando sobre as tecnologias que eu empreguei. Mas, gente, a gente utiliza muitas tecnologias ao desenvolver o software, não é só a linguagem de programação em si. O que eu quero dizer aqui é que a gente tem que saber como selecionar essas tecnologias que vão ser abordadas. Eu posso fazer um ou dois parágrafos gerais, citando, mencionando todas as tecnologias que eu abordei na minha solução, e eu vou selecionar a principal ou as duas principais e sobre essas eu aprofundo, trazendo referencial, trazendo autores, definindo essas tecnologias e principalmente dizendo por que eu escolhi essas tecnologias. Isso que é o mais importante. Por que eu escolhi aquela linguagem de programação e não a outra? Por que eu escolhi esse banco de dados e não o outro? Percebam que aqui é desnecessário conceitos muito gerais. Eu não preciso fazer aqui um resgate sobre o conceito de lógica de programação, conceito de linguagem de programação. Isso é muito geral. Eu não preciso fazer isso. Senão a gente teria que estar falando sobre oxigênio, sobre a história do planeta, sobre o Big Bang. Gente, não precisa. Vamos focar exatamente na tecnologia que está sendo utilizada, porque ela é a mais importante. Uma ou duas, as duas principais, mas abre a sessão com um parágrafo falando sobre todas. Para esse trabalho foram utilizadas tais tecnologias e aí inicia então o aprofundamento naquelas que foram de fato mais utilizadas. Ainda uma subseção importante aqui é de trabalhos relacionados. Verificar no âmbito da instituição, no campus ou na literatura, que outros trabalhos já foram feitos com a mesma temática. No caso da biblioteca, quem já propôs um software e publicou artigos falando sobre software de biblioteca? Né? E rapidamente, o que eles fazem? Que diferencial a nossa proposta tem em relação aos demais? Isso é bem importante, tá? E assim, no referencial teórico, não falar de metodologia. Não precisa dizer que tipo de metodologia a gente está utilizando, fazer referencial sobre ela, que autores trabalham essa metodologia, não é necessário. Não precisa, tá? Porque nós vamos ter uma sessão exclusiva para isso, que é a sessão de aspectos metodológicos. Na sessão de aspectos metodológicos, aí sim, eu vou fazer toda a citação que eu preciso fazer a respeito da metodologia e de tudo aquilo que é necessário para que o leitor entenda o que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Na sessão de aspectos metodológicos, eu abro a sessão classificando a minha pesquisa. De que tipo que ela é? Uma pesquisa científica? Ela é pesquisa tecnológica, né? Que depois e aí faz, claro, uma referência. Ela é uma pesquisa... para esse estudo, optou-se pela realização da pesquisa tecnológica. Pesquisa tecnológica, segundo fulano de tal, e aí faz a definição. Depois, falar da metodologia. Esta pesquisa tecnológica foi amparada pela metodologia Design Science Research Methodology e faz a citação, fala tudo sobre a metodologia Design Science, o que ela é, como que ela se comporta, como que ela se divide, quem falou dela e assim por diante, tá? Depois, apresentar um gráfico que ilustra a metodologia escolhida. Se o pesquisador optou pela Design Science, pega lá, faz um gráfico bonitinho,
mostrando aquelas 6 etapas da Design Science, ou se o pesquisador optou por criar a sua própria, então faz um gráfico aqui, um fluxograma, com as etapas da sua própria metodologia e ilustra isso. Fica muito interessante, porque aí o leitor consegue identificar quais foram os passos que foram conduzidos nesse processo de pesquisa. E, por fim, explicar cada uma das etapas da metodologia. E aqui uma dica que eu dou é o seguinte: explicar cada etapa dizendo o que você fez ou fará, né? No passo 1, como que vai ser feita a identificação do contexto e a motivação? Foram feitas entrevistas com pessoas da comunidade, foram feitas visitas à escola, depois a identificação dos objetivos, feita a revisão de literatura, e assim, na etapa de desenvolvimento, que é uma etapa importante, dizer quais foram as tecnologias, as ferramentas que foram utilizadas, e aí só mencioná-las, né? Para o desenvolvimento, todos pela linguagem de programação Java, pela linguagem PHP, rapidamente mencionar todas as tecnologias que foram empregadas. Na etapa de avaliação, outra dica importante, como que essa avaliação será feita? Vai ser feita uma pesquisa, a ferramenta vai ser implantada e vai ser feita uma pesquisa com o usuário para verificar como que a ferramenta se comporta? Diz como. Tenta detalhar o máximo possível nessa etapa. E assim, especificando cada etapa da metodologia. A seção de aspectos metodológicos, ela se encerra com a explicação de cada uma das etapas que foram empregadas na metodologia. Vamos lá. E a seção de resultados de discussão? Uma confusão muito comum em toda pesquisa, em todo artigo, é quando o pesquisador, o autor, resolve falar sobre enfim, os modelos que ele criou para desenvolver o software, modelo relacional, modelo lógico, telas, requisitos, colocar tudo isso na metodologia. Pessoal, deixando bem claro, em pesquisa tecnológica, o foco é o artefato. Se o foco é artefato, não é errado dizer que o resultado da pesquisa tecnológica é o artefato em si que eu estou criando. Se ele é o resultado, eu vou falar dele onde? Na seção de resultados de discussão. E aí eu abro essa seção falando sobre o artefato que eu criei. Então, o resultado de uma pesquisa tecnológica é o próprio artefato. É o artefato que essa pesquisa se propôs a resolver. Se ele é o resultado, é aqui que eu vou falar dele. Então, é aqui que eu apresento todo o software que foi criado, eu explico como que ele vai resolver o problema que foi proposto, eu falo do processo de avaliação do protótipo aqui também. Dica, é aqui que a gente inclui telas. Só que não precisa colocar todas as telas. Coloca as principais, a tela de abertura, uma tela de cadastro, uma tela de consulta. Escolham as 3 principais, 3, 4 no máximo, principais telas do software, e depois, em texto, explica como ele funciona em linhas gerais. É aqui que eu vou falar dele, tá, galera? Então, e ali também explicar como ele resolve o problema proposto. A título de discussão, o que é discussão? A discussão é quando eu vou confrontar os dados, quando eu vou demonstrar que, de fato, aquele artefato ele resolve o problema que foi proposto. E aí, nessa etapa, é muito importante aquela etapa que eu falei da metodologia de avaliação. Porque se eu implantei o software no ambiente real, e se eu apliquei uma pesquisa, ou fiz uma entrevista com o usuário, ou com um grupo de usuários, é aqui que eu vou apresentar os resultados dessa pesquisa. É aqui que eu vou dizer que 90% dos usuários consideraram o software amigável, ou de boa usabilidade, ou, sei lá, 100% dos usuários consideram que o software resolve o problema especificado na etapa inicial da pesquisa. É aqui, então, no encerramento da sessão de resultados de discussão, que eu apresento os dados desse processo de avaliação, corroborando, então, toda a pesquisa que foi desenvolvida com a avaliação positiva final do usuário. Também nessa etapa, eu posso apontar todas aquelas correções que o usuário solicitou e que foram implementadas pelo pesquisador na etapa de desenvolvimento. Então, percebe que está tudo meio conectado, né? Uma etapa está conectada na outra. Vamos para frente. E a título de considerações finais, então, é quando a gente vai apresentar as nossas considerações finais a respeito do trabalho. Eu gosto sempre de fazer um esqueminha, eu digo para vocês o seguinte: nós iniciamos sempre reafirmando resumidamente o problema de pesquisa. Então, na sessão de considerações finais, abram a sessão reafirmando aquilo que já foi dito na introdução, na referência teórica sobre o problema de pesquisa. Um parágrafo é suficiente, tá? Reafirmar resumidamente. Não faz um parágrafo lá que as bibliotecas são importantes para o processo de ensino-aprendizagem, porém enfrentam dificuldades com o controle manual dos seus processos. Para isso, optou-se, né, por desenvolver uma solução de software. Então, aí já é reafirmar resumidamente a solução empregada. Então, para isso, optou-se por desenvolver uma solução de software capaz de fazer isso e aquilo. Fazer alguns parágrafos discutindo se ele resolve adequadamente o problema ou não. A partir de entrevistas com os usuários, observou-se que os usuários consideram, enfim, que o software resolve o problema proposto e diz por quê. Porque a principal tarefa, a principal dificuldade manual de uma biblioteca era o controle de empréstimos. O software traz uma seção de controle de empréstimos que atende à necessidade dos usuários. Então, aqui a gente vai discutir. E, por fim, eu encerro a sessão de considerações finais, indicando pesquisas futuras. Nenhuma solução é perfeita
e nós sempre sabemos onde ela pode melhorar. E é aqui o momento de dizer. Por quê? Por duas razões. Inicialmente, para ser honesto com a pesquisa, preciso ser honesto, porque eu, enquanto pesquisador, sei as limitações da minha pesquisa, e depois, se outro pesquisador no futuro queira continuar o meu trabalho, ele pode explorar essas nossas limitações já apresentadas. Então, o software de biblioteca não implementou, por exemplo, um QR Code para o usuário cadastrar rapidamente o livro. Não sei, estou chutando aqui, mas pode ser uma boa solução para pesquisas futuras. Entendido? Vamos lá, pessoal. Referências, as temidas referências. As referências, a gente vai sempre utilizar a BNT. Então, o modelo adotado pelo campus e, enfim, para a grande parte das instituições ele adota o padrão ABNT para identificação de referências. Mas uma dica que eu dou para o pessoal de TI é procure utilizar sempre referências dos últimos 5 anos. E ainda em TI, 5 anos é muito, né? O ideal dos últimos 3 anos. Mas nos últimos 5 anos é regra básica. Porque em TI as coisas mudam muito rapidamente. Então, é importante que a gente possa identificar os estudos mais recentes. Tá? 5 anos é um bom número, eu prefiro 3, mas se não tem 3, vai 5 mesmo. Usar sempre artigos científicos e livros. Tá? Evite utilizar sites pouco confiáveis, Wikipedia. E a gente sabe que muitas vezes para tecnologia tem muito site do projeto. Então, se não há artigos publicados sobre aquela tecnologia, ok, pode usar o site oficial do projeto, mas eu preciso fazer a referência adequada aqui. Tá? Se foi citado no texto, tem que estar aqui. Se não foi citado no texto, não pode estar aqui. Não tem aquela conversa lá de, eu consultei vários livros, mas só coloquei aqui só eu citei no texto os principais, mas botei todos os que eu consultei aqui. Não pode. Na seção de referência, só vou incluir aquelas referências que de fato foram citadas. Foi citado, tem que estar aqui. Se não tiver, está errado. Não foi citado, está aqui, também está errado. É de fato aquilo que foi utilizado. A seção de referência é basicamente isso, a gente não tem muito o que acrescentar. Fechado, galera? Vamos falar um pouquinho sobre o TCC em si, e aí na próxima aula a gente vai abordar esses conceitos relacionados a por onde começar. Então, tudo que a gente falou aqui é basicamente sobre como montar um TCC, sobre essas regras, né, que regem a criação de TCC, as sessões e tudo mais. E aí eu recomendo fortemente que vocês tenham acesso ao nosso guia, aquele e-book lá que a gente criou, que eu mostrei para vocês, porque lá eu detalho bastante cada uma dessas sessões e a gente encerra a aula de hoje por aqui e eu convido vocês para a próxima aula em que eu vou dar algumas dicas de por onde começar. É natural que nesse processo inicial de criação de uma pesquisa a gente fica um pouco perdido. Então a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre por onde começar, como que eu consigo desenvolver uma pesquisa de qualidade, iniciando pela criação, pela construção de um passo de cada vez, porque isso é o mais importante. Beleza? Espero vocês na próxima aula. A gente se encontra até lá.